síndrome visual relacionada a computadores é um distúrbio que afeta até 90% dos usuários de computador, segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E para saber detalhes sobre este assunto e dicas que podem diminuir o cansaço dos olhos, eu converso com o oftalmologista Dr. Helder Costa, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Doutor, eu gostaria de saber o que é a síndrome visual relacionada aos computadores, que está se falando tanto. Não, na verdade, ainda não existe um nome técnico para isso, tá? Mas, na verdade, cada vez mais se usa computador e com a Covid, muita gente passou a trabalhar de home office, né? Então, aulas online, lives e muitas outras coisas, então se passou a utilizar uma boa parte do tempo em frente ao computador, tá? Então, algumas coisas passam a ser valorizadas com isso. Aí, questão de ergonomia, né? Então, se você vai ficar um tempo maior, você tem que ter uma boa postura e tudo. Isso implica também na relação das lentes corretoras. Se eu tenho um vício de refração é miopia, ou hipermetropia, ou astigmatismo com miopia, ou astigmatismo com hipermetropia. Então, em suma, se eu tenho um grau e esse grau não está corrigido, eu faço um esforço, que a gente chama de esforço de acomodação, para tentar manter focalizado. E se isso é um esforço prolongado, isso pode originar cansaço, sonolência, dor de cabeça, ser gatilho para enxaqueca. Então, essa questão da ergonomia é importante, a questão da correção óptica é importante, número de horas que você fica. Qualquer tarefa visual, você pisca menos. Então, pessoas com mais idade, a gente tem a lágrima, mas a lágrima não lubrifica como lubrificava antes. Então, talvez o auxílio de um colírio lubrificante nessas horas é interessante, tá? E esses são alguns sinais, né? Do cansaço, dor de cabeça. E o senhor falou em relação a piscar os olhos. A gente tem uma média de piscar os olhos durante o dia? Acontece isso? E quando a gente está na frente do computador, a gente não pisca várias vezes? Como é que é essa relação? Não, na verdade é o seguinte, a córnea é como se fosse um vidro transparente na frente do colorido do olho. Quando ela resseca, você tem o instinto de piscar o olho. Então, se você está num ambiente que tem uma umidade do ar mais baixa, ultimamente, as últimas semanas, uma boa parte do Brasil, ou quase praticamente todo o Brasil, a gente teve uma umidade do ar muito baixa. Aqui no Rio de Janeiro chegou a 13%. Em regiões no centro-oeste foi mais baixa ainda, 9%, 10%. Então, o filme lacrimal, quando você pisca, você faz uma película em cima da córnea e essa película começa a ressecar, você tem que piscar de novo para suprir isso. Isso daí é instintivo. Então, se eu estou num ar mais rarefeito, se eu estou num ambiente com ar-condicionado, geralmente não home office, mas em ambiente de trabalho de computador, geralmente são salas com ar-condicionado e muitas horas de ar-condicionado, e dependendo da empresa, até 24 horas. Por exemplo, no hospital, o ar-condicionado é 24 horas. A umidade do ar nesses locais ela é muito baixa. Por exemplo, a umidade do ar numa cabine de avião que não desliga nunca é em torno de 5%. Então, se tem a umidade mais baixa, você resseca mais rápido a córnea e você tem que piscar mais vezes. E qualquer tarefa visual, aí não é só o computador, seja uma leitura, você assistindo um vídeo, você normalmente pisca um pouquinho menos, mas aí vem um instinto que você sente aquele ressecamento e você acaba piscando. Quer dizer, você não precisa piscar voluntariamente. Você tem um sinal, você tem um desconforto que vai te obrigar a piscar. E numa pessoa com mais idade, então faz uso de alguns medicamentos, geralmente antihipertensivos, ansiolíticos, algumas doenças reumáticas, a qualidade da lágrima, mesmo em pessoas mais jovens, ela é alterada. Então, muitas vezes, para você conviver com isso, você tem que usar um colírio lubrificante e pingando de tempo em tempo. E qualquer pessoa deve usar o colírio ou o soro fisiológico também, que se fala muito? Pode usar aleatoriamente? Como funciona? O soro fisiológico é melhor do que não pingar nada, tá? Mas o soro fisiológico ele não é lubrificante. Então, você pingar água mineral sem gás, uma água filtrada, ou pingar o soro fisiológico é melhor do que não pingar nada. Mas, normalmente, a gente usa o soro e usa a água para limpeza. Um exemplo,
Você está fazendo uma obra na sua casa e tem poeira. Como eu vou conviver com essa poeira se eu tenho que estar na casa? Então, de tempo em tempo, assim como a gente chega e lava as mãos, você chega, pinga 2, 3 gotinhas do soro ou da água para limpar. Agora, no caso do ressecamento, o ideal é que seja um colírio lubrificante. Aí tem uma série deles no mercado. E é importante também essa questão de lavar, esse cuidado com os olhos e também com as lentes dos óculos e lentes de contato. O que o senhor indica nesse sentido? Não, desculpa. Vamos desmembrar aí. Lente do óculos você lava com água e sabonete. Com os óculos, o óculos, normalmente você encostou o dedo, encostou na pele, fica aquela gordurinha, que limpa a gordura é sabão. Então, água com sabonete, quer dizer, nada de álcool, éter ou detergente, que as lentes normalmente levam tratamento de antirreflexo, ou então fotocromático, você vai perder a qualidade da lente mais rápido. Então, água e sabonete, limpar com papel fino é o suficiente. Lente de contato, se você tiver um ambiente insalubre, o ideal é até que nem use a lente de contato. Agora, se você tem que ficar realmente de tempo em tempo pingando o soro fisiológico e uma água mineral sem gás, ou uma água filtrada e fervida a temperatura ambiente um pouquinho mais para frio, isso daí já seria interessante. E cuidar sempre, ter essa limpeza e o cuidado com os olhos, né? Como o senhor falou. Exatamente, exato. Está sempre lavando ou então Não, lubrificando. sempre não, desculpa. Sempre não. Eu comentei assim, se eu estou num ambiente insalubre, né? Eu tenho num lugar que produz muita poeira, né? Eu estou num lugar que está ventando e está vindo poeira direto nos olhos. Aí sim justifica eu fazer isso. Eu vou fazer uma arrumação num lugar que estão coisas velhas, eu estou remexendo em coisas velhas e tem aquela poeira de suspensão. Então, aí sim eu faria essa limpeza. Doutor, em relação ao computador, quantas horas tem mínimo e máximo para a gente não prejudicar a visão? Primeiro, computador não prejudica a visão, tá? Tempo de horas depende assim do grau de ressecamento que essa pessoa tenha, aí isso mesmo ela vai determinar. Vamos lembrar uma situação análoga que não tem nada a ver com o computador. O computador leva a culpa de muita coisa. Você lendo um livro, de tempo em tempo, vamos lembrar, eu já não sou mais adolescente, mas vamos lembrar de quando a gente era adolescente. Você lendo um livro, de tempo em tempo você sentia necessidade de parar, beber uma água e voltava a ler. Mais ou menos isso. Quer dizer, dava um ressecamento, dava um desconforto de acomodação, você fazia um break e voltava e tal. E o computador, a mesma coisa, cada um vai ter seu tempo, né? Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma doença reumática, um lúpus, uma artrite reumatoide, uma síndrome de Sjögren, tem uma série delas, a qualidade da lágrima normalmente é alterada, então ela vai ter uma tolerância menor em termos de tempo. Então, ela vai fazendo o tempo de acordo. Não existe, assim, tecnicamente, X tempo para todo mundo. Existe a condição individual. Se eu estou trabalhando com o computador num ambiente com ar-condicionado, eu vou ter menos tempo de sobrevida assim, no computador e tal. Mas o fato de eu estar usando o computador pode me dar um cansaço maior, como daria um cansaço da leitura de um livro. Então, antes do cansaço, a gente para, descansa e volta. Isso não teria um problema maior.